Olá, pessoal. Vamos então aos nossos estudos dessa semana, tá? Essa semana, como vocês vão ver, nós vamos falar de dois assuntos, tá? Então, continuando, né, como nós vimos esse PET 7, nós estamos pegando muito a questão dos estudos da hidrografia, né? O estudo das águas do nosso planeta e do nosso país também, né? Então, essa semana nós vamos ver um pouco mais sobre a questão da hidrografia, mais especificamente da questão das bacias hidrográficas, né? E também vamos falar principalmente dos chamados rios voadores, tá? Esse nome parece um pouco curioso, mas depois que nós falarmos sobre esse assunto, vocês vão entender direitinho, tá? Então, primeiro, voltando lá na questão da hidrografia, só para a gente fazer um adendo, né, dentro da hidrografia, né, das águas do planeta, né, nós vimos lá que tem as águas oceânicas e nós temos as águas continentais. E dentro das águas continentais nós temos os rios, né? Então, só para a gente lembrar, porque ele é muito importante, né, porque nós estamos falando da bacia hidrográfica e é, dos rios voadores, nós temos que falar dos rios em si, os rios normais, que são cursos naturais, né, de água, né, a água que surge, nasce nas áreas altas, né, do relevo, né, no alto dos morros, das montanhas e tudo mais, e se movimenta em direção às partes mais baixas, né, por causa da gravidade, né, tudo que está no alto vai ir em direção à parte mais baixa, né, onde tem mais força da gravidade, é, podendo desaguar em outros rios ou no mar, como a gente já falou, e dividido em rios perenes ou rios temporários, né? Os rios perenes são aqueles que têm água durante o ano todo. Então, por exemplo, o nosso rio aqui da nossa cidade, Guaxupé, o rio Guaxupé, é um rio perene, né? O rio São Francisco, que pega parte de Minas e quase todo o Nordeste, o rio Amazonas, né? São rios perenes, eles têm água o ano inteiro, tá? Não acaba. E os rios temporários, que é aqueles que é, no período de estiagem, quando não tem chuva, o curso desaparece, acaba a água, o rio para de correr, né? Some, a água fica seca. E aí quando chove, tem a água, aí ele volta a correr, né? Então só para a gente ter essa recuperação, tá? E aí, né, a questão da bacia hidrográfica, né? Nós vemos que é a área de drenagem, né, composta por um rio e seus afluentes, né? Como a gente já falou. Então, o rio principal e os rios e córregos e outros corpos d'água que desaguam nesse rio, né, principal, né, alimentado pela água das chuvas, né, os rios, é, esse rio, tanto o rio quanto seus afluentes recebem a água das chuvas, né, que cai, mas também a água que vem das montanhas, né, no caso, por exemplo, de uma geleira que derrete, né, e as águas que estão no subterrâneo e que vão ir para esse rio, né? As bacias, então, são separadas pelos divisores, né? Por exemplo, uma montanha, né? Vai separar uma bacia hidrográfica da outra, né? E ela pode ser classificada de acordo com a sua grandeza ou a fluidez da água. A gente vai falar sobre isso porque mais um pouco profundamente, né? Esse escoamento é favorecido pelo relevo, né? Porque a gente viu, o rio vai em direção às margens mais baixas, né? Então, a forma do relevo vai direcionar as águas desses rios, né? Cada rio tem sua bacia, né? Como eu falei para vocês. Então, o rio Guaxupé, ele tem a sua pequena bacia, tem os seus afluentes ali, os ribeirões, os córregos d'água que desaguam no Guaxupé. Mas ele próprio ele faz parte de uma bacia maior, porque ele vai desaguar num rio maior, tá? E aí esse rio maior pode desaguar em outro ou pode desaguar no oceano, né? Quando deságua no oceano, aí acaba, é a última bacia, a grande bacia, né? Que são as maiores que nós temos no Brasil. Ah, então, ó, a bacia, então, como a gente falou, retrata e classifica os rios. É uma forma natural de organizar os rios de acordo com uma ordem, né? Para a gente ter uma classificação, fica mais fácil, né? Assim como na cidade a gente divide a cidade em bairros, ou o país é dividido em estados para ficar mais fácil cuidar, administrar, da mesma forma.
você classificando os rios em bacias, fica mais fácil você estudá-los, compreendê-los, fazer ações para preservar, para cuidar deles, né? De acordo com uma ordem dos rios de menor volume para os mais caudalosos, maiores, né? Que estão nos locais mais altos para os que estão nas partes mais baixas, né? Então pode classificar do mais grande, do maior para o menor, né? E aí nós classificamos as bacias hidrográficas conforme a sua relevância, né? Ou seja, de acordo com a sua importância, né? Então as principais são as que têm os maiores rios. Então a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio São Francisco, né? Por aí. Aí depois nós temos as secundárias e as terciárias, né? Secundárias são os grandes rios que desaguam nessas grandes. Então, se a bacia principal é o Amazonas, a secundária vai ser um rio grande que deságua no Rio Amazonas. E a terciária é um rio menor que deságua nesse rio secundário que vai desaguar no Rio Amazonas, tá? E também de acordo com a localização, interiores ou litorâneas. Aí é bem fácil, né? Interiores é as que estão no interior do continente, dentro do continente. Litorânea, aquela que está no litoral, que vai desaguar ali e chegar no oceano, tá? Há redes hidrográficas que possuem uma alta inclinação, né? Como no Colorado, o Rio Colorado nos Estados Unidos, né? O que é isso de inclinação? Que vai formar rios rápidos, velozes, né? O relevo mesmo, rio de corredeira, tá? Ó, o procedimento de procura de um perfil fluvial equilibrado tende a ficar mais estreito nas áreas da bacia. Então o rio ele é estreito, a água corre rápido, então ele tem pouco espaço, ele corre em áreas, tá? Bem corredeira, né? Já nas áreas com baixa inclinação, né, ele é mais largo. Por quê? Área plana, tá? Área mais plana, o rio ele se espalha, né? Pensa, por exemplo, se você tem uma mesa plana, você joga água na mesa, o que vai acontecer? A água vai se espalhar pela mesa, né? E ficar aberto, parado, lento, né? Movimentar lento. Agora pega essa mesa e coloca ela num ângulo, né? E joga água nela. A água vai ficar parada, espalhar por toda a mesa? Não, ela vai correr, à medida que você jogar, ela vai correr em direção ao chão, né? É a mesma coisa. Se o relevo é inclinado, o rio vai correr, né? Então ele vai ir muito rápido e ocupar pouco espaço, né? Então nessas bacias, nessas redes hidrográficas, ela vai ser assim, né? Já num lugar plano, como é, por exemplo, o norte do Brasil, que é muita planície, depressão, área baixa, né? E reta, o que vai acontecer? O rio, a água vai chegar e vai espalhar. E como não tem inclinação, é plano, a água vai devagar, né? E aí nós temos as partes, né, da bacia hidrográfica, né? A nascente, que é onde ela nasce, o leito, que é por onde o rio corre, né? O leito do rio é onde ele corre, né, na superfície da terra. A margem, que é onde o rio se encontra com o solo, né, com a terra em volta dele, né? Pode ser margem direita ou esquerda, né? Então nós temos o rio, né? Tá aqui, o leito é a parte de baixo, né, onde o rio passa, né? E a margem são as áreas onde ele se encontra com a terra do lado, né? Os dois lados, né? O rio principal, que é o córrego principal, né? O rio maior, né? Que é o rio que dá o nome à bacia hidrográfica, né? O afluente, como a gente falou, é um curso d'água que deságua no rio principal. E o subafluente é um curso d'água que deságua no afluente, né? A confluência é um ponto de junção ou encontro de dois fluxos, tá? Por exemplo, lá na Amazônia, o rio Amazonas, ele é formado pelo encontro de dois rios, o Rio Negro e o Rio Solimões. Os dois são dois rios separados que se encontram e formam o Rio Amazonas. Esse ponto de encontro, né, dos dois rios é o que a gente chama de confluência, tá? É só um nome diferente para encontro, né? Local de encontro. É a área de encontro, ponto de junção, de encontro dos dois rios. E a foz é o contrário da nascente. Essa nascente é onde o rio surge, a foz é onde o rio acaba, onde ele deságua, né? Um rio, um lago ou o oceano, né? Pode ser qualquer um desses locais,
tá? Então lá, lembra lá, olha lá o gráfico, né? Nós temos a nascente, né, onde o rio nasce. Nós temos o afluente, o subafluente, olha lá, tem um afluente aqui que está desaguando no rio principal, mas antes disso tem um subafluente, que é o rio menor, que um corpo d'água, né, um córrego, um riozinho, alguma coisa, que está desaguando no afluente, que por sua vez deságua no rio principal, né? O leito, nós temos dos dois lados as margens, né? Margem direita, margem esquerda, e onde ele acaba, o rio principal, a foz, né? E aí nós temos a questão dos rios voadores, né? O que são rios voadores, né? Dá um entendimento. Nossa, é um rio que está voando no céu? Basicamente sim, mas não da forma que a gente imagina, tá? Porque não é um curso d'água que está no céu, tá? A gente vai ver que é um pouco diferente. Olha lá, eles são uma espécie de curso d'água invisível que circula pela atmosfera. Trata-se da umidade gerada pela Amazônia, pela floresta amazônica lá, e que se dispersa por todo o continente sul-americano, né? Por isso que muita gente fala que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, né? Mas no caso aqui nós estamos vendo que ela, na verdade, ela está gerando a umidade para todo o continente da América do Sul, né? As principais regiões de destino são o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, de forma que alguns pesquisadores afirmam que sem essa umidade os ambientes dessas regiões transformar-se-iriam em algo parecido com o deserto. Então, se nós temos chuva, em parte ou em boa parte, é porque nós estamos recebendo a umidade vinda da Amazônia através desses rios voadores, né? Mas como que isso vai acontecer, né? A origem deles acontece da seguinte forma. Então, vamos ver lá. As árvores da floresta amazônica bombeiam as águas da chuva de volta para a atmosfera. Então, elas absorvem essa água da chuva e jogam essa água de volta para a atmosfera. Como que elas fazem isso? Através da chamada evapotranspiração, né? O que é isso, professor? Olha lá. A água das chuvas que fica retida nas árvores, na copa das árvores, evapora e permanece na atmosfera em forma de umidade. É essa umidade que forma os rios. Então, o que é a evapotranspiração? A água libera, né, na folha dela, ela absorve a água do solo, né? Dentro da, você estudar lá na ciência como que a planta sobrevive, né? Ela absorve a água e nutrientes do solo. Essa água que ela absorveu, ela vai usar uma parte, o que ela não usa, ela libera através das suas folhas, né? Ou do seu tronco, né? Dos galhos. Essa água é liberada e fica na folha, fica ali na copa da árvore, né? Mas ela libera como se fosse gotinhas. Imagina quando a gente soa, tá? Basicamente a mesma coisa, né? O nosso suor. A planta ela libera essa água, né, extra que ela não usa nas suas folhas, e aí essa água, o que vai acontecer? Vai evaporar. Essa água evapora, por isso evapotranspiração. É a evaporação da transpiração, da água que a planta liberou na sua folha, né? E aí essa água vai evaporar e vai para a atmosfera em forma de umidade, né? Vapor de água, né? E isso forma os rios voadores. Basicamente, o que são os rios voadores? É a umidade que está na atmosfera, liberada pela floresta, e que vai se movimentar pela atmosfera e gerar chuva em outras regiões, né? Então, olha lá, por exemplo, o INPA, né, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, estima que uma árvore de 10 metros de diâmetro produza mais de 300 litros de água por dia. Uma árvore de 10 metros de diâmetro. Agora imagina a floresta amazônica, a quantidade gigantesca de árvores que tem. Imagina quantos litros de água. Se uma árvore libera 300 litros, imagina 10 milhões de árvores. Dá um número. Então, a quantidade de água que é liberada por esse processo é gigantesco, tá, gente? E nós devemos muito a isso, né? Então, ó, a quantidade de água conduzida pelos rios voadores seja igual ou superior à vazão do rio Amazonas, o maior do mundo, que transporta mais de 200 mil metros cúbicos de água por segundo. Imagina, gente, é muita água, é água pra caramba, né? Para não falar outra coisa, né? É muita, mas muita água. Pode ser mais do que o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Então,
é muito importante que isso seja protegido, né? Então, ó, os rios voadores, primeiramente, direcionam-se para o oeste até chegarem à Cordilheira dos Andes, né? As montanhas. Lá eles se deparam com um paredão de mais de 4.000 metros de altura, né? O que faz com que, de altitude, o que faz com que parte dessa umidade precipite-se, ou seja, transforme-se em chuva ou mesmo em neve, né? Por quê? Ela chega, essa umidade está vindo, ela chega que tem a Cordilheira dos Andes. Ela não tem como passar, né? Como ela não passa, o que vai acontecer? Ela vai com o resfriamento, é uma área fria, né? O que acontece com o vapor d'água quando ele esfria? Nós temos a condensação. O vapor vira líquido, né? Então a água passa do estado gasoso para o estado líquido, né? E aí o que acontece? Neve ou chuva, né? E o que isso vai causar, professor? Isso vai levar à formação de nascente de rios, como é o caso do rio Amazonas, o próprio rio Amazonas, né? Porque a nascente dele, né, dos rios que formam ele, na verdade, tá lá na Cordilheira dos Andes, né? Na região do Peru, tá? Então, parte dessa umidade, ao encontrar com o paredão, essa umidade vai, por causa esse vapor d'água, por causa do frio, vai condensar e formar chuva, né? Chuva ou neve. A outra parte, que ainda que não vai condensar, ela é rebatida. Imagina quando você chuta uma bola na parede, ela bate e volta, né? A não ser que a parede seja muito fraca e aí cai, e a parede cai, mas aí é problema da construção. Mas no caso, a parede, a chuva, ela bate, essa umidade, ela bate no paredão, na montanha, e ela volta, né? Bate assim, né? Como ela não, ela vai chegar, ela não consegue passar, e aí o vento vai levar ela em direção ao interior do continente, né? Aí ela vai para o interior. E aí, ao chegar nessas regiões, ela vai causar chuva, né? Que aí vai causar condensação, né? Mudança de temperatura, e aí chove, né? E aí vai causar chuva, né? Dando origem a outras bacias hidrográficas, outras áreas de água, como do Rio Prata, por exemplo, né? E isso também vai influenciar no clima, olha lá. Esses rios voadores interferem no clima da maior parte do território brasileiro, porque a umidade do ar que é barrada pela cordilheira e não se precipita, vai rebatida de volta, fornecendo umidade para as regiões do Brasil, né? E é exatamente essa umidade que se dá o nome de rios voadores, que dá origem às chuvas e contribui para amenizar o clima em algumas regiões com temperaturas mais elevadas, né? Então, se acontece a chuva nas nossas regiões aqui, né? Principalmente ele fala que é o centro-oeste, sudeste e sul, normalmente essa chuva está vindo dessa umidade, ela surge dessa umidade que está vindo da região amazônica, né, da região da floresta amazônica, né? Que ao chegar aqui com a diminuição da temperatura, lembra que lá a temperatura é muito mais alta do que aqui, né? Quando ela chega nessas áreas com menor temperatura, nós temos a condensação e a chuva, né? Então, ó, esse gráfico aqui mostra bem fácil para a gente entender os 4 passos para se formar um rio voador. Olha lá. Primeiro, a água evapora no Oceano Atlântico e forma nuvens que são levadas pelos ventos para a floresta amazônica, né? Então, a água do oceano evapora, forma nuvens, o vento leva essas nuvens em direção à floresta amazônica. Chegando lá, essas nuvens fazem chover pela floresta, né? Chega um ponto que a nuvem não segura mais e a umidade é, é, cai, né? Precipita sob forma de chuva, né? Vai causar chuva na floresta. Essa água que caiu vai ser acumulada no solo, né? Parte dela vai ser absorvida pelo solo, as plantas vão absorvê-las, né? Parte dessa água em si mesmo já vai ser evaporada, mas a parte que as árvores é, absorveram vai ser liberada pelas árvores pelo processo da evapotranspiração que a gente falou, né? Fornecendo a água para a formação de nuvens. Então, evaporou, formou nuvem, choveu, evaporou de novo, formou nuvem de novo, né? E aí, novamente, nós temos a movimentação. Elas se movimentam, encontra com a Cordilheira dos Andes, né? Aqui, ó, olha lá, tá dando a setinha vermelha mostrando a direção da nuvem.
Uma parte encontra com a cordilheira e causa chuva, né? A outra parte vai continuar se movendo e levando chuva para o interior, né? As novas nuvens vão para o centro-oeste, sudeste e sul, fazendo chover e seguem pela América do Sul. Então causa chuva aqui no Brasil e depois vai para o resto, né? Vai para Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Até acabar, né? Então é um ciclo, né? E essa água, depois que causou essas chuvas, o que vai acontecer com ela? As bacias hidrográficas vai cair, ela vai ir em direção aos rios, né? Vai formar os rios, formar os cursos d'água, vai desaguar um rio no outro, que é as bacias hidrográficas, né? Que nós estamos falando, e vai esses rios vão desaguando até chegar no oceano. E aí volta lá na primeira semana que a gente falou do ciclo da água. Reinicia o ciclo. Volta para o oceano, volta a evaporar, formar nuvens e ir novamente para a Amazônia, né? Então, só, é um ciclo que é necessário, né? Por isso que é tão importante proteger a Amazônia. Olha lá, o que se observa então é que nesse processo é a importância da preservação da floresta. Caso a fronteira agrícola do país continue se expandindo, as consequências poderão ser extremamente severas, inclusive para a própria agricultura, que não contará mais com o mesmo regime de chuvas, né? Por quê? Se a chuva está sendo originada da floresta, se você acaba com a floresta, você acaba com a chuva, né? Então, por isso que a gente tem que proteger, manter a floresta, né? Além disso, a tendência é que o ar fique cada vez mais seco, né? Porque sem a umidade, o ar fica seco. Aí o que acontece? Dá problema de respiração, dá problema na garganta, doenças respiratórias, né? Clima seco, né? Ajuda a espalhar doença, né? E tudo mais, né? E essa temperatura eleva, né? Porque o que baixa a temperatura é quando dá uma chuvinha, que nem tá hoje agora, eu tô gravando isso na sexta-feira, né? Choveu, tá nublado, né? Então ajuda, né? Baixou a temperatura, ajuda a controlar, a umidade ajuda a controlar a temperatura, né? Principalmente nas regiões próximas à linha do Equador, tá? Então é isso, gente. Bons estudos e uma boa semana para todos, tá? Um abraço, com Deus.